Olá, pessoal, sejam bem-vindas à disciplina de Jogos, Brinquedos e Brincadeiras do curso de Pedagogia do Instituto Federal Goiano, campus Morrinhos. Eu sou a professora Lohane, responsável por mediar, o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Antes de mais nada, eu vou estar apresentando como eu pensei a estrutura dessa disciplina, vou apresentar também as propostas de atividades avaliativas e, posteriormente, já vou dar início ao tema da nossa aula de hoje. Bom, a disciplina está estruturada em 3 unidades, sendo que a primeira se refere à ludicidade. Dentro da ludicidade, nós vamos abordar os seguintes temas: o mundo lúdico da criança, a ludicidade nas brincadeiras de crianças, a ludicidade no processo de ensino e aprendizagem das crianças. A unidade 2, o brincar e o brinquedo. O primeiro tema, o brincar e o desenvolvimento das crianças. O brincar é o desenvolvimento social das crianças, me desculpe. O brincar e o desenvolvimento da autonomia das crianças. Brincadeiras e brinquedos na educação infantil. Brincadeiras e brinquedos nos anos iniciais do ensino fundamental. E a terceira e última unidade é a respeito de jogos, que nós vamos tratar na terceira unidade. Então, os temas serão jogos na educação infantil, jogos nos anos iniciais do ensino fundamental, jogos e a interdisciplinaridade, como trabalhar jogos de maneira interdisciplinar, jogos de desenvolvimento cognitivo das crianças e os jogos e o desenvolvimento sensório-motor das crianças. Então, essas são as temáticas propostas para discussão no transcorrer da disciplina. Agora, eu vou apresentar para vocês os critérios de avaliação. Eu pensei em 3 critérios de avaliação. O primeiro seria a construção de um jogo ou de um brinquedo através de materiais recicláveis. Uma coisa que eu pensei, ao estipular esse critério de avaliação, é que no transcorrer da disciplina nós vamos discutir muito a respeito dos jogos e dos brinquedos, e como a sociedade capitalista, tem alcançado as crianças desde muito cedo, apresentando aí brinquedos e jogos muito caros, muito bem elaborados também, por sinal, muito atrativos às crianças, Então, desde cedo, as crianças são incentivadas a um consumismo exacerbado, por causa dessas propagandas aí de jogos e brinquedos. Então, para a gente pensar aí em questões de sustentabilidade, eu pensei, em desenvolver esse jogo e brinquedo, através de materiais recicláveis. E também, para mostrar para a criança, que é possível, sim, ter brinquedo, ter jogo interessante, a baixo custo. Então, eu pensei nesse critério de avaliação, essa construção de jogos e brincadeiras, eu designei 40 pontos. E 40 pontos para mediação de jogo ou de brincadeiras orientadas para crianças, No transcorrer da disciplina também nós vamos
falar o que é isso, o que é brincadeira orientada, o que é brincadeira não orientada. Então, a proposta da brincadeira orientada seria, né, através do brinquedo, né, que foi construído, caso opte, né, pela construção do brinquedo construído por você, ou então dos jogos também construído por você. E como se daria isso, né? Como vocês estão no 7º período, vocês já estão em fase de ir para o estágio, né? Então, essa é uma proposta de atividade que vocês poderiam fazer no campus do estágio, ou também vocês poderiam aplicar aí com crianças que vocês têm proximidade, seja aí com crianças da família, sejam com afilhados ou afilhadas, né, com crianças de vizinhança, e vocês estariam fazendo a mediação, né, ou desse jogo ou dessa brincadeira orientada, e faria registro. O registro pode ser em 2 formas, né? Através de registro fotográfico, desde que não fotografe, né, o rosto da criança. Então, assim, se for fotografar ou até filmar também, né, que a criança deve aparecer de costas, né, para preservar a identidade da criança. Ou então, também como um relato de experiência. Aí fica a critério de vocês, né, para decidir como que vai ser o registro dessa mediação. E, por fim, né, 20 pontos para participação de fóruns no Moodle, né? Eu vou deixar o plano de ensino completo no Moodle, e quaisquer problemas e ou dúvidas, vocês podem me procurar no plano de ensino também. Tem o meu e-mail institucional, né, no qual vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Bem, dito isso, nós vamos encaminhar para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é a ludicidade. Então, basicamente, hoje nós vamos aprender, né, o que vem a ser ludicidade, né, porque é importante esse lúdico na educação infantil, porque que nós temos que trabalhar esse lúdico com as crianças, né? Então, para que nós possamos discutir sobre ludicidade, eu pensei em 3 perguntas orientadoras. A primeira é, o que é? Né, para a gente trazer um pouco de definição, o porquê trabalhar com atividades lúdicas na educação infantil, para a gente refletir, né, acerca dessas atividades lúdicas, né, como nós como educadoras, né, vai mediar, né, como que nós vamos colaborar para a construção de sentidos, né, e significados nos jogos, nos brinquedos, nas brincadeiras, né, e por fim, como trabalhar o lúdico com as crianças. Então, essas são as 3 perguntas orientadoras da nossa discussão de hoje. Bom, para começar, né, o que é? Eu trago aqui a concepção de ludicidade de acordo com Cipriano Lucchesi. Né? Para Lucchesi, ludicidade está associada com construções internas dos sujeitos. O que é isso? A ludicidade, ela está relacionada, né, à afetividade, a emoções, a diversão, né, do sujeito enquanto participante, né? Então, a ludicidade para Lucchesi, ela está presente em todas as fases da vida, só que durante a infância é o momento em que a gente mais
explora dessa ludicidade, né? Até porque a ludicidade vai acompanhar muito, né, o processo de desenvolvimento da criança, né? Eu gosto muito dessa definição que Lucchesi traz, porque vai muito ao encontro, né, da concepção que eu acredito da educação, né, como é que é uma educação dialógica. Então, para você saber, né, se a criança realmente está tendo essas construções através desse movimento de afetividade, né, através de boas memórias, de boas significações ou ressignificações, você vai conseguir perceber isso através do diálogo com a criança, né, para compreender qual é a sensação da criança, né, enquanto está fazendo aquele movimento. Então, a primeira concepção, né, de ludicidade que eu trago é segundo Lucchesi. E as outras, elas vão se complementando, né, com o que Lucchesi traz, né? Então, a ludicidade, ela se manifesta através do imaginário da criança, né, que esse imaginário faz com que elas vivenciem situações hipotéticas de forma livre e divertida, né? Então, mais uma vez, né, a sensação de alegria, de bem-estar, tem que estar presente, né, nessas manifestações lúdicas, né, no cotidiano das crianças. E essas situações hipotéticas que elas criam, muitas vezes elas estão relacionadas à realidade, né? Então, elas criam situações reais que muitas vezes podem ter sido vivenciadas, né? Só porque essas situações hipotéticas, no imaginário da criança, elas são reinventadas, ressignificadas, né, com que elas constroem um novo sentido, né, para aquelas vivências, né, mas sempre trazendo essa questão, né, da liberdade, do divertimento, né, para essas situações hipotéticas, né? E elas são reveladas geralmente nas brincadeiras, né, dessas crianças. E as brincadeiras, elas fazem parte do desenvolvimento da criança. Por isso, as crianças não podem ser privadas de brincar, né? Por isso, né, que nós temos aí leis, né, de proteção à criança, né, de proteção contra o trabalho infantil, por exemplo, né, porque a infância é uma idade da criança descobrir o mundo, né? É uma fase de muitas aprendizagens, da construção de muitos saberes. Então, se a criança é privada disso, né, ela não vai conseguir, né, ter uma efetiva, ter um integral desenvolvimento, né? E a criança se privada de brincar, né? Então, ela não vai desenvolver plenamente, porque nós vamos perceber que as brincadeiras, né, elas têm um sentido, elas têm um significado, elas têm um porquê e elas têm um para quê, né? E então, se a criança é privada desse universo lúdico, né, que as crianças se desenvolvem muito, a questão do imaginário, né, a questão da identidade, ela se descobre muito, né, através do lúdico, das brincadeiras, dos jogos, né? Então, se elas forem privadas disso, né, elas vão ser privadas de se conhecerem, de conhecerem mais, né, sobre o mundo real.
Porque muitas vezes, né, ainda falando aí dessas situações hipotéticas, né, a criança, quando ela está em fase de descobrimento, ela pergunta muitas coisas. Então, às vezes, ela está ali no imaginário dela, está ali brincando, está ali no mundo lúdico, né, e aí ela pega e percebe que ela não sabe, né, uma coisa. Ah, por que que eu vivenciei isso dessa forma? Então, ela vai lá, ela vai perguntar, né, ela vai querer compartilhar essa experiência. Então, assim, o lúdico, ele é muito importante, né, para esse desenvolvimento mesmo pleno da criança. Bom, a segunda questão. Por que trabalhar com atividades lúdicas na educação infantil? Pois bem, como eu falei anteriormente, né, o lúdico, ele propicia, né, um mundo divertido para a criança. E através desse mundo divertido, né, ele vai possibilitar, né, o desenvolvimento da imaginação das crianças, né? Por isso que muitas vezes a gente usa a expressão, a criança tem a mente fértil, né? Porque se ela tiver, né, esse lúdico trabalhado, né, essa construção, essas vivências, né, esses sentimentos trabalhados adequadamente, né, a imaginação dela vai voar, né, vai ficar realmente muito fértil, porque o lúdico vai propiciar, né, o desenvolvimento da imaginação das crianças. Como eu falei anteriormente, né, promove descobertas do mundo real. Então, às vezes, ali numa brincadeira, né, a criança vai descobrir, ela vai conseguir, a partir do momento, né, que ela vai se desenvolvendo mais cognitivamente, né, vai ficando assim mais velha, né? Então ela consegue fazer assimilação entre o mundo da imaginação e o mundo real. Isso vai fazer com que ela descubra muito, né, sobre o mundo real de uma forma mais branda, né, com uma perspectiva totalmente diferente daquela que nós adultos, né, que já temos aí várias construções, né, vários saberes, várias vivências nós temos, né? Então, a partir desse lúdico, a criança ela vai conseguir, né, descobrir esse mundo real. Ela também aguça a criatividade, né, das crianças. Também é muito associada essa questão do imaginário, né? Eu acredito muito que o imaginário e a criatividade, elas estão bem associadas, né? Elas andam bem juntas. Trabalhar também com atividades lúdicas é uma maneira muito eficaz de envolver as crianças nas atividades cotidianas, sejam elas, né, nas atividades cotidianas de casa, né, ou o que nos interessa aqui é nas atividades cotidianas da escola, né, mas nós vamos discutir posteriormente que o cuidado que nós devemos ter, né, ao aplicar essas atividades lúdicas, né, associar essas atividades lúdicas com as atividades escolares, porque há uma grande pedagogização dessas atividades lúdicas, então torna-se algo bem mecânico e não faz com que as crianças tenham interesse, né? Então, nós temos que saber, né, como mediar esse processo de ensino e aprendizagem, né, para que o objetivo central das atividades lúdicas não sejam pedagógicas, né, e sim a construção
né, dessa outra parte, né, que vai construir a questão da cultura da criança, né, que vai construir a criticidade, a autonomia da criança, porque, né, nós temos que ter muito, assim, claramente que a nossa função é mediar o processo de ensino-aprendizagem, e isso implica, né, formar cidadão, formar ser crítico, formar ser pensante, formar ser autônomo, né? Então, não é só formar, né, para preparar para o mercado de trabalho. Todas essas outras funções estão embutidas no processo de ensino e aprendizagem, né? Mesmo que em nossos currículos, né, esteja aqui com os objetivos desde das crianças muito cedo, são treiná-las, né, para que elas possam se desenvolver intelectualmente, aprendam saberes para, né, futuramente desempenharem uma função, né? Então, nós temos que ter isso em mente, né, que a nossa função enquanto educadoras não é somente passar o conteúdo, não é somente transmitir o conteúdo, né? E para além disso, né, a criança ela deve participar ativamente desse processo de ensino e aprendizagem, né? Esse processo de ensino e aprendizagem tem que ser algo que parta da própria vivência, da própria experiência, dos saberes prévios da criança, né? Nós devemos ter em mente que o processo de ensino e aprendizagem, nossa função não é transmitir conhecimento, né? Mas é ajudar essas crianças a construírem esses conhecimentos. E como eu falei anteriormente, né, nós devemos ter em mente, né, que é uma construção como um todo, né, a construção da autonomia, a construção, né, da cidadania, enfim, né, todos esses aspectos eles devem ser considerados no processo de ensino e aprendizagem. Voltando aqui, mais um motivo para se trabalhar, né, com atividades lúdicas na educação infantil é que ela propicia o desenvolvimento psicossocial das crianças. Pois bem, de que forma nós podemos trabalhar a ludicidade das crianças através dos jogos, de brinquedos, de brincadeiras, de arte e comunicação? Vou esmiuçar um pouco aqui, né, sobre o que vem a ser e como nós podemos trabalhar o lúdico em cada um desses, através dos jogos. Os jogos vai ajudar muito a criança a desenvolver uma certa disciplina. Disciplina, não quero dizer naquela coisa do rigor, né? Porque os jogos, geralmente, o que orienta os jogos são regras, né? Então, essas regras dos jogos, elas são construídas, né, coletivamente, elas são acordadas, né? Então, para a criança participar daquele jogo, primeiramente, ela vai ter que seguir uma regra, né? Outra vai ter que ter um consenso, um diálogo, né? Para que saiba, para que se defina, né, as regras desses jogos, né? Então, através disso, né, a socialização também, né, a capacidade, né, de ouvir, a capacidade de falar na hora certa, a capacidade de tomar decisões, né, estão através dos jogos. Mais uma vez, chamando a atenção, né, que os jogos eles não devem ter caráter único e exclusivamente pedagógicos, né? Eles podem estar associados, né? Como nós vamos trabalhar com mais afinco posteriormente, lá na unidade 3, né? A respeito dos jogos.
mas elas devem visar principalmente, né, essa vivência prazerosa, né, uma vivência de troca, né, uma vivência que traga boas sensações para a criança. Então, os jogos, elas vão propiciar, né, esse desenvolvimento lúdico, né, para as crianças. Os brinquedos, né, eles são materiais que instigam, né, a fantasia, que instigam a imaginação, né? Os brinquedos que devem ser mais utilizados, né, nesse processo de ensino e aprendizagem são os brinquedos, né, que trabalham coordenação motora, que vêm trabalhar a questão da socialização também, né? Já as brincadeiras, elas estão associadas com a diversão, né, com aquele momento ali de estar, né, ou sozinho, ou então em grupo, né? A maioria das brincadeiras que acontecem na escola são brincadeiras em grupo, né? Pode propiciar esse momento de diálogo também, né? De troca. Então, e as brincadeiras, elas podem estar associadas com brinquedos ou não, né? Pode ser com outros materiais também, né? Que não sejam com brinquedos. Às vezes a criança, a gente falando dessa questão do imaginário da criança, às vezes a criança tem um objeto qualquer, né? Por exemplo, tem uma caixa ali que pode se transformar num avião, que pode se transformar num carro, né? Se for uma caixa maior que dê para a criança entrar dentro da caixa, pode se transformar numa nave, né? Então, assim, não necessariamente as brincadeiras vão estar, né, associadas aos brinquedos, né? Mas as brincadeiras, elas vão estar muito associadas à questão do imaginário mesmo da criança. E a arte e a comunicação, né, é muito importante também, né, para desenvolver esse lúdico, né, porque elementos artísticos como a música, como a dança, como o teatro, né, que traz muitas sensações diferentes, né, para o corpo. A gente percebe, né, que a arte é um elemento muito importante também na construção da criticidade, na construção da autonomia, na construção, né, da construção também pode te ajudar também na questão motora, né, na questão intelectual. Então, a arte, ela é muito importante também, né, para trabalhar o lúdico da criança. Essa aula de hoje foi mais introdutória, né, para a gente pensar aí nesses conceitos, né, nós vamos aprofundando aos poucos, né, no transcorrer da disciplina, às vezes, né, nas outras discussões que teremos, né, isso vai ficar bem mais elucidado, essa questão do lúdico, né, como as crianças brincam, né? Como as crianças imaginam, né? Muitos autores trazem o faz de conta, né? Que criança que nunca falou isso, né? Faz de conta que eu sou um monstro, faz de conta que esse objeto aqui, igual eu citei o exemplo da caixa, né? Que faz de conta que essa caixa aqui é uma nave, né? Então a criança em fase da educação infantil, ela vai ter muito esse faz de conta, né? Ilustrando mesmo, né, o real, só porque de uma maneira mais fantasiosa, de uma maneira mais divertida. Então,
aqui as referências, né? E a partir do momento que a gente for discutindo isso, né, com mais afinco, isso vai ficar melhor elucidado. Então é isso. Eu vou deixar lá no Moodle também 2 vídeos para vocês assistirem. Trata-se da entrevista da Morshida, né? É uma das autoras que nós vamos citar muito, né, no transcorrer dessa disciplina. Então, eu vou deixar aí 2 vídeos que se dizem respeito a uma entrevista que ela vai falar muito essa questão do brincar, da brincadeira na educação infantil. Então, é isso. Até a próxima.